gente repassar aqui o material que a gente está estudando, né? Nós começamos lá na primeira aula, falando das características de tensão e de sinais, né? Pode ser uma corrente também alternada senoidal. Falamos de comportamento, né? De tensão e corrente alternada, quando a gente trabalha com os elementos básicos resistor, indutor e capacitor, né? E definimos lá as reatâncias, para o indutor quem está atrasado, quem está adiantado, para o capacitor quem está atrasado, quem está adiantado, fizemos tudo isso. Fizemos esses exercícios, esses exemplos, e falamos sobre números complexos. Aí a gente parou resolvendo alguns exercícios desses aqui dos números complexos que eu ensinei para vocês, que eu resolvi com vocês, né? E aí a gente vai começar a aula de hoje, então, falando sobre a representação por fasores. Primeiro, ele tem aí uma determinada motivação em relação à representação fasorial, tá? Por quê? Porque se a gente for trabalhar, for fazer análise lá no domínio do tempo com um sinal senoidal, considerando as defasagens, né? Para a gente fazer essas operações, pode ser um pouco mais complexo, um pouquinho mais chatinho da gente fazer essas análises. Inclusive também, né? Quando a gente pega lá, igual eu mostrei para vocês, que a relação entre tensão e corrente no indutor e no capacitor leva em consideração operações matemáticas um pouquinho mais complexas, operações de derivada, operações de integral. Então, essa representação fasorial é uma ferramenta que a gente utiliza para que a gente consiga, né, analisar circuitos elétricos em regime de tensão alternada senoidal. E aí eu vou mostrar para vocês como é que é, né? Essa representação fasorial nada mais é do que uma representação por meio de vetores. Ele está mostrando aqui alguns desenhos, só que aí eu gostaria de passar isso aqui para vocês um pouquinho mais do meu jeito. Vamos supor que a gente tem uma determinada... Deixa eu descobrir por que não está escrevendo aqui, gente. Peraí. Começou. Vamos supor, pessoal, que a gente tem, né, uma determinada tensão senoidal, que a gente vai representar aqui, ó, A seno aliás, a gente usou VM, né? Vamos manter o mesmo padrão. VM seno de ômega t mais θ. Bom, o que acontece? Esse aqui vai ser um sinal de amplitude VM, valor de pico, fase θ, frequência angular ômega. Essa frequência angular faz o quê? Com que o valor dessa tensão ela fique variando ao longo do tempo, de acordo com a variação da tensão senoidal. O que acontece, pessoal? A gente vai fazer uma representação desses sinais de tensão e de corrente como se fossem números complexos. Essa representação que a gente faz como se fossem números complexos, né? Na verdade, não é um número complexo, mas aí a gente dá um nome quando a gente faz essa representação como nome de fasor. Porque o que acontece, né? Quando a gente fizer isso, eu sei que essa tensão ela fica variando ao longo do tempo, ela varia de acordo com o sinal senoidal e com a frequência ômega. Para os dispositivos que a gente vai estar estudando, capacitor, indutor, resistor, né, nos circuitos básicos aí que a gente tem, os dispositivos básicos que a gente tem aí dos circuitos elétricos, né, nós vimos que essa frequência ela é inalterada. Então, o indutor ele não vai mudar a frequência da tensão lá quando a gente for calcular a corrente nele. A corrente vai ter a mesma frequência da tensão. O capacitor, a mesma coisa. A corrente vai ter a mesma frequência da tensão no capacitor. No resistor, a mesma coisa. Então, se essa frequência não se altera e a gente está trabalhando com um circuito que ele está operando em uma determinada frequência ali, eu vou usar essa representação para deixar esse circuito, para deixar essa análise que a gente vai fazer independente da frequência. E aí, como é que a gente faz essa representação, né? Ó, eu vou ter a fase θ, que é a fase nossa do sinal senoidal, e o meu VM vai ser o módulo desse fasor, né? Que a gente pode encarar como um vetor ou que a gente pode encarar como um número complexo.
né? Nós vimos lá que o número complexo representado na forma polar ele tem módulo e fase. Quem vai ser o módulo desse número complexo, né? Vai ser o VM, quem vai ser a fase vai ser o θ. Normalmente, vocês vão encontrar, então, esses valores representados da seguinte forma. Ó, o fasor tensão, e aí muitos autores usam uma bolinha em cima para poder representar, ou utilizam isso aqui em negrito, né? Quando você vê escrito lá no documento, está em negrito, né? Vai ser representado por meio da notação polar, sendo que o módulo é o valor de pico e a fase é a fase, né? A fase lá do seno no domínio do tempo é a fase lá no fasor, no domínio fasorial. Isso aí vem, pessoal, na verdade, de uma representação no domínio da frequência. Nós vamos falar um pouquinho de representação no domínio da frequência, mas vocês vão estudar muito, por exemplo, lá na parte de telecomunicações, quando vocês fizerem disciplinas de telecomunicações, que a análise do domínio da frequência é muito importante. Um exemplo básico que eu posso dar para vocês é rádio, por exemplo, né? Rádio, a gente transmite sinais de voz que têm as mesmas características, né? Todo ser humano ele consegue falar, né? E os sons que a gente é capaz de ouvir estão dentro de uma mesma faixa de frequências, mas eu consigo transmitir isso em frequências diferentes. Então, essa análise do domínio da frequência é importante, só a título de curiosidade para vocês mesmo, tá? E aí, é disso que sai essa questão da representação fasorial. É como se fosse uma representação num outro domínio, nesse domínio da frequência, e aí a frequência nesse domínio, como ela é constante, como ela é inalterada, ela não vai entrar na conta. Da mesma forma, nós podemos representar os nossos sinais de corrente. IM e o θ. Quem é o IM? É o módulo do meu fasor, que é a corrente de pico, o valor máximo lá da corrente que a gente vai ter. E esse θ é a fase também, só que agora para a corrente. Beleza, gente? Beleza. Tá? Então, né, vou até aproveitar ali aquela atividade que a gente tinha aberto para eu tirar aquela dúvida. Justamente, acho que está mais fácil até se a gente entrar aqui, vamos ver. Olha só. Então, ó, se eu quiser representar esse sinal Y1, que é um sinal, né, senoidal, reparem que aqui ele nem colocou frequência, ele só colocou um θ genérico. Isso aí vai ser o quê? O valor de ômega t, né? Dado que ele varia aí no tempo, eu representaria com um Y maiúsculo 1, bolinha em cima para indicar que é fasor, é igual a 10 com fase menos 60 graus. Se eu fosse representar esse Y2, bolinha, é igual a 15, que é o valor que multiplica o seno, é o módulo, é o valor de pico, fase de 0 graus. Né? Se não tem nada somando aqui, o θ que eu falei com vocês ali, que ele vai equivaler a ômega t, né? É 0. E Y3, fasor, 20, com fase de 90 graus. Aí, se for uma tensão, isso aqui é dado em volts. Se for uma corrente, dado em amperes, né? No sistema internacional, que é o que a gente usa. Beleza? Tá. Aí, pessoal, o que vai acontecer com a representação dos dispositivos, né? Que a gente viu, do resistor, do capacitor, do indutor, eles também vão ter uma representação lá no domínio fasorial. Nós também vamos representar eles de alguma forma, tá? E aí eu gostaria de introduzir para vocês o conceito de impedância. A impedância nada mais é do que uma grandeza complexa, é um número complexo, que vai representar uma resistência, ou uma indutância, ou uma capacitância, tá? Ou uma associação desses elementos. Porque eu posso ter, né? Lembra lá quando a gente tem associação de dois resistores em série, né? R1 e R2. Isso aqui vai equivaler o quê? A um resistor de resistência equivalente que tem
que é igual, né? Essa resistência é igual à soma das duas. Eu vou ter também situações em que eu posso ter um resistor em série com um capacitor e eu vou encontrar a impedância equivalente, um número complexo que vai representar para a gente. E ó, o que, que é legal disso? O que, que é bacana disso? Porque no domínio fasorial, eu posso relacionar um fasor tensão como sendo uma impedância vezes o fasor corrente. Então aqui eu tenho uma lei de Ohm generalizada, né, para dispositivos resistivos, capacitivos, indutivos e até combinações deles, tá? É uma lei de Ohm generalizada nesse sentido que me permite fazer qualquer análise de tensão e corrente que eu tenha envolvendo esses dispositivos, sem ter que me preocupar lá no domínio do tempo, com aquela derivada, com aquela integral, né? A gente até viu, né, que a gente consegue fazer algumas contas ali achando a reatância indutiva, achando a reatância capacitiva e assim por diante, né? Mas isso era para calcular o quê? O valor máximo. Lógico que se a gente tem o valor máximo e sabe que tem uma defasagem de 90 graus, a gente consegue descobrir para aquele dispositivo. Mas se eu tiver uma associação de dispositivos, né? Eu não tenho como associar uma resistência e uma reatância sem ser no domínio fasorial, criando uma impedância. Beleza? Até porque, né, uma resistência ela sempre vai ser parte real, a reatância sempre vai ser parte imaginária, já adiantando isso aí para vocês. Alguma pergunta aqui até então? Professor, tudo isso aí é relacionado à oposição à passagem de corrente? Ou não? Como é que é? Porque a reatância é como se fosse uma resistência também, né? Só que, no caso, Mas mais associado com o armazenamento de energia do que com a dissipação de energia. Porque o resistor, na verdade, ele dissipa energia, né? Ele dificulta a passagem de corrente, mas de forma que ele dissipa uma certa energia nele, a potência que a gente calcula, né? Então, a reatância, como a gente viu, ela também é dada em ohms, também mostra para a gente como a tensão se comporta de acordo com a corrente, mas ela está mais associada a armazenamento de energia. Né? Como eu falei com vocês, o indutor ele armazena energia na forma de campo magnético e o capacitor na forma de campo elétrico. Era isso? sim, e a impedância seria o equivalente. A impedância, na verdade, assim, uma resistência, um resistor, ele tem uma resistência. A impedância dele vai ser a própria resistência dele. Então, na verdade, toda a resistência é uma impedância, de certa forma. E a reatância, lá da forma complexa da gente representar ela, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ela também vai ser uma impedância. Tá? Então, o resistor ele tem a impedância dele, o capacitor ele tem a impedância dele, o indutor tem a impedância dele. Se a gente fizer associação, a gente vai ter impedâncias equivalentes também. É como se fosse aquela parte da matemática que tem os números naturais, complexos, tipo isso, né? E no último, no externo, lá tá a impedância. Tipo isso, Próximo tipo isso. isso, tipo Sim, isso, tipo isso, né? sim. Vou mostrar em cada componente, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Deixa eu só olhar aqui como é que está o segmento dele aqui, A impedância é dada em quê? Em ohms? em ohms. Em ohms. Em ohms mesmo, tá? Bom, antes de eu entrar nessa impedância, porque eu acho que ele vai entrar aqui nessa questão de impedância só um pouquinho mais para frente, né? Aqui ele entra em impedância. Vamos só dar uma passada aqui no material. Ó, falamos disso aqui, né? Associação do fasor com a senoide, né? Reparem que aqui eu tenho uma senoide para diversos ângulos diferentes. Ele está mostrando aqui uma setinha diferente, né? Então, por exemplo, se é um seno, né, no valor de pico, ele está aqui bem no 90 graus. Essa setinha é essa linha daqui, né? Que a gente tem aqui, vai corresponder aqui, né, ao valor de pico, quando o seno é igual a 1. Quando o seno é zero, né, eu tenho 0 graus ou 180 graus. Seria esse ponto aqui, ou esse ponto aqui para 180 graus, e assim por diante. Se essa onda senoidal ela está defasada, pessoal, a frequência dela é a mesma, considerando que eu tenho a mesma frequência, porém ela acontece em instantes diferentes. Então, no instante t igual a zero, ao invés de estar aqui, ela vai estar defasada aqui com uma determinada fase que ele chamou aqui de φ. Tá? Então, o fasor para a gente, ele vai representar, né, os valores instantâneos no tempo, eles vão ficar rodando aqui, tá? Mas o fasor ele vai representar para a gente
como se fosse, né, o valor inicial. Na verdade, como se fosse o valor inicial, não. É o valor inicial, né? Esse seno começa em 0, então o fasor dele eu represento aqui no 0. Esse seno começa numa determinada outra fase, o fasor dele vai estar aqui nessa fase com esse ângulo. Tá? Então, só para entender um pouquinho de onde que vem a representação que eu já mostrei para vocês, né? Então, ele mostra aqui, ó, esse vetor que representa a senoide que vai ficar rodando, tá? Ele mostra que, quando eu estiver em 45 graus aqui, esse vetor, a senoide já vai estar aqui. Aí ele vai construindo a senoide aos poucos, mostrando, né, que depois que eu tenho um ciclo completo da senoide, eu tenho um giro completo desse vetor. Mas, como eu disse, a gente vai representar eles no instante t igual a 0, tá? Então, ele fala, o fasor é um número complexo usado para representar a amplitude e a fase de uma função senoidal. Toda função senoidal pode, então, ser representada por um fasor. Pessoal, para isso ser feito aqui, é preciso estabelecer uma convenção, tá? A convenção que a gente vai usar é que, vamos colocar aqui, por exemplo, eu tenho 10 seno de 377t menos 20 graus. A convenção que a gente vai usar é o seguinte: toda vez que eu estiver fazendo uma análise de um circuito, vamos procurar trabalhar com senos, tá? Com seno mesmo. E aí essa representação aqui, dessa tensão, por exemplo, dado em volts, ficaria, como eu já mostrei para vocês, 10 com uma fase de menos 20 graus. Beleza? Tá claro aqui? Sim. Ok. Aí vamos supor que dentro desse mesmo circuito, eu conheço uma corrente que é, por exemplo, 0,1 cosseno de 377t mais 10 graus, por exemplo. Eu posso vir aqui e transformar essa corrente num fasor corrente, considerando ela como 0,1 com ângulo de 10 graus? Não, porque a corrente tem cosseno, né? Tá. Isso. Então, a gente tem que definir uma convenção. Eu já vi alguns autores, em alguns livros, trabalhar com cosseno, mas tem que trabalhar com tudo em cosseno. Eu não posso, dentro do mesmo circuito, transformar o meu vetor considerando um seno, transformar o meu vetor, a minha tensão, perdão. Transformar a minha tensão considerando que ela é um seno e transformar a minha corrente considerando que ela é um cosseno. O que vocês me sugeririam aqui de fazer, por exemplo? Passa o cosseno para seno, né? Justamente. Como a gente já fez, né? A gente sabe que cosseno e seno são funções que estão defasadas de 90 graus. Então, aqui, eu daria mais uma defasagem de 90 graus aqui. E aí, esse cosseno, eu até escrevi cosseno de novo, né? Mas já transformei aqui. Esse cosseno viraria um seno. Aí, sim, posso vir aqui e transformar ela em 0,1 com ângulo 100. E fazer todas as análises com ela dessa forma. Então, esquece essa questão aqui de cosseno, tá? Vamos fazer como uma convenção, só para a gente não errar, né, nas análises que a gente vai fazer, sempre trabalhar com o seno. Outra coisa, pessoal, nós levamos em consideração que eu estou trabalhando com um circuito que vai operar com tensão e corrente numa frequência que não muda, porque realmente, né, resistor, indutor e capacitor, eles não vão alterar a frequência de uma tensão para uma corrente. Mas se por acaso eu tiver um circuito que envolva sinais de frequências diferentes, a análise fasorial direta não vale. Tem como fazer. A gente vai ver isso mais para frente. Mas a análise direta não vale. Então, reparem que eu transformei aqui, ó, tensão 377 radianos por segundo de frequência angular, corrente 377 radianos por segundo de frequência angular. Tudo bem? Tem mais um detalhe que eu quero falar aqui, mas tá então, ok? Ok. O outro detalhe que eu queria falar. Algum de vocês, espero que esteja aí, eu não fico olhando a tela aqui, mas em breve eu devo conhecê-los pessoalmente, né? Eu não sei exatamente quem foi, mas alguém perguntou há algum tempo: mas por que você usa a nossa frequência angular em radianos por segundo e a fase em graus?
Eu posso somar radianos por segundo e graus? Não, você não pode somar, mas a gente não vai ficar fazendo conta com seno aqui, gente. A gente vai trabalhar aí, arrisco dizer que 85% a 90% do semestre com a notação fasorial. Então, essa frequência aqui, ela vai ficar fixa lá, ela não vai entrar muito na conta da gente. Ela vai entrar, na verdade, na conta das reatâncias, que a gente já viu, né? A reatância do indutor é ômega L, e do capacitor, que é 1 sobre ômega C, tá? Acho que é isso, né? Deixa eu só conferir aqui, porque tem Professor, formas diferentes de representar isso aqui. 1 sobre ômega C, não representou negativo. Oi. acho que foi eu que falei, não sei, foi eu antes. Falei? Sei. Deve ter sido. É porque eu já estudei eletrônica no Senai, Uhum, e lá geralmente a gente usava, eu aprendi lá retangular e polar. uhum, A forma de conversão que eu aprendi não era tão, assim, o conceito não era tão assim, amplo, era uma coisa mais rápida. Eu só aprendi mais converter retangular para polar, polar para retangular e usar, né? uhum. Aí, como tem muito tempo que eu fiz, eu falei, não, mas não parecia ser tão, assim, complexo naquela época que eu vi, né? Foi tão rápido, tão dinâmico assim, eu falei, vai. Aí eu, por isso que eu estranhei um pouco, aí por isso que eu perguntei, não pode usar tipo assim, somar um com o outro, aí tem que fazer a conversão para mim entender melhor. Sim. É porque, na verdade, nós não vamos usar nos nossos cálculos de análise aqui. Como é que você chama? Desculpa. Rafael, Rafael, é porque eu não estou vendo, eu estou vendo a minha tela aqui, eu não fico vendo os nomes mesmo, gente. Nós não vamos usar esse valor aqui, essa frequência angular, quer dizer, nós vamos usar para calcular isso aqui, ó. Mas nos cálculos das nossas análises de circuito, nós vamos usar a fase, vai importar para a gente a fase. E a fase, a gente trabalhando em graus, acho que a gente está mais acostumado. A maioria dos autores trabalham em graus, né? Dos autores, dos profissionais e assim por diante. Mas é super interessante você levantar essa questão, porque pode gerar dúvida mesmo. Pô, como é que eu vou deixar isso aí somando em duas unidades diferentes? Pode, na hora de calcular o valor do seno? Não, não pode. Mas a gente não vai ficar calculando o valor do seno. e olha que tinha gente que fazia errado lá. Porque É, o que interessa para a gente, né? Normalmente não interessa muito um valor instantâneo. Qual é o valor da tensão no instante de 5 segundos? Interessa mais o quê? O valor de pico, tudo que a gente for analisar depois, né? Que a gente for calcular energia, potência, vai entrar para a gente o quê? O valor de pico e a fase. A fase, as defasagens, né, elas vão importar para a gente quando a gente for falar disso lá. Ok? ok. Beleza, gente. Então, seguindo aqui, né, toda função senoidal pode, então, ser representada por um fasor. Repetindo aqui a regra que eu levantei, né? Sempre com seno, então, se um é seno, o outro seno. Sempre também considerando que eles têm a mesma frequência. Aí ele fala, né? O fasor é representado pelo módulo do sinal alternado e o ângulo de fase da onda senoidal. Pode ser expresso na forma polar, retangular ou em qualquer uma das formas de números complexos. Então, só isso aqui que eu não falei, né? Vamos lá, eu posso representar essa tensão também como sendo um número aí que vai ter a parte real mais J vezes a parte imaginária, tá? Aí para eu descobrir, qual é a parte real e qual é a parte imaginária da tensão. Aí tem que fazer a conversão de polar para retangular, conforme a gente já viu de números complexos. Pessoal, na calculadora você chegou a ensinar? A função direto lá que você usa, é porque eu não sei qual a calculadora que vocês usam aí, mas grande parte das calculadoras científicas, elas têm uma funçãozinha pol, que é para transformar para polar, e rec para transformar para retangular. É É isso mesmo. disso que você está Sim, falando? sim. Se vocês tiverem aí, pessoal, posso até mostrar para vocês aqui como é que Na, faz. na verdade, eu acho que tem que ter, né, uma calculadora científica, porque senão na hora que for Tem que fazer. ter, mas é porque tem calculadora científica que não tem essa função de conversão direta, Sim. entendeu? No Senai lá tem umas aulas específicas só para ensinar as funções da calculadora, essas coisas, né? Lá vocês tinham normalmente um padrão. Eu não sei aí na Cefet se vocês têm um padrão de calculadora para usar. No Cefet não foi falado, né, pra gente, assim, comprar calculadora, qual calculadora comprar, científica. É, quem tiver, existe essa função aí que você falou, né? Existe essa função pol e essa função rec. Se vocês quiserem, né, aí pol é para polarizar, você passa aqui a parte real e a parte imaginária, e ele te retorna aqui o módulo, e aí, dependendo da calculadora também, você clica lá e ele mostra a fase, né?
REC. Aí aqui você entra com o módulo do número complexo e com o valor da fase, e ele te devolve a parte real. E aí, se você apertar um negócio lá, ele devolve a parte, ele vem com a parte imaginária. Tá? Para a minha calculadora aqui, deixa eu pegar ela aqui, faz tempo até que Professor, eu tenho uma Cássio. Seria essa aqui? Não, eu vou mostrar ela aqui para você ver. Tá, deixa eu ir no... Seria essa aqui. Então, ela tem essas funções aí? Não tá dando para eu enxergar tudo que tem nela? Ah, ela faz até planilha. Sim. Aí tem que Essas saber mais caras, né? tem que saber a especificidade dela, entendeu? Especificamente Tem um para modelo essa, dela aqui. É uma como é que é? FX. Tem um modelo dela aqui, pode falar? Pode. FX991LAX. Deve ser bem parecida. Essa minha é Cássio também, mas é porque eu falo, ó, quando eu dou esse comando aqui na minha, por exemplo, ele me retorna o módulo direto. Aí, tem tempo que eu não faço isso aqui, deixa eu só conferir. Ele me retorna o módulo direto, né? Eu dou igual lá, eu escrevo pol, parte real, por exemplo, eu coloquei aqui 9,3, né? Seria 9 mais J3. Ele me deu aqui 9,49. O número que ele me deu vai ser o módulo. Como é que eu faço para achar a fase? Aí tem uma tecla aqui que chama RCL, e depois eu clico na tecla da tangente. Aí, quando eu faço isso, ele me dá o valor da fase, 18,43 graus aqui. Mas é o que eu estou falando, é complicado eu falar com vocês, porque eu não posso falar que a sua calculadora é a mesma coisa. Ô, Entendeu? professor, é porque eu decidi. Essa calculadora foi até cara. Eu decidi comprar ela porque as outras que eu comprei pagou o número, foi mais inferior. Aí eu falei assim: é melhor investir numa coisa que vai durar mais, que eu vou precisar usar futuramente, né? Quem mexe na área de elétrica engenharia vai levar a calculadora por um bom tempo. Vai Sim, precisar para várias funções. sim. Aí eu decidi investir melhor porque Seria, eu tive problemas com as outras. seria mais fácil se a gente tivesse, né, no presencial, e aí eu poderia olhar a calculadora específica de um ou de outro, mas pesquisem no Google a calculadora de vocês, como é que faz, e essas funções aqui diretas, elas têm aquela vantagem. Lembra que eu falei que quando, né, o ângulo ele está no segundo ou terceiro quadrante, e aí a gente faz lá o arco tangente, a gente tem que pegar o resultado, né? Arco tangente lá da fase. A gente tem que pegar o resultado e somar 180 ou subtrair na última aula, que tem a pegadinha lá do domínio, da função arco tangente, não sei o quê. Eu falei isso aqui na última aula, quem não está lembrado, dá uma olhada lá na gravação depois. Isso é um problema quando a gente usa a função arco tangente. Quando a gente usa isso aqui, ele dá direto para a gente os valores corretos. Então, pega a calculadora de vocês, dá uma fuçada, vê se é dessa mesma forma que eu estou mostrando aqui, dá uma pesquisada na internet, talvez depois também eu consiga ajudar especificamente aí cada um de vocês. Mas vamos lá. Beleza. Então, pode representar na forma polar, na forma retangular. Por razões práticas e de uniformidade, o módulo de um fasor irá corresponder aqui, pessoal, ele está falando valor eficaz. Posso trabalhar com valor eficaz? Eu falei aqui que a gente vai trabalhar com valor de pico. Posso trabalhar com valor eficaz? Posso. Mas se eu trabalhar com valor eficaz, tudo vai ser eficaz. O que eu quero dizer com isso, né? Vamos supor que eu tenho, né, uma determinada impedância. Isso aqui provavelmente a gente vai trabalhar amanhã, né? E aí eu tenho uma tensão aqui e uma corrente. Eu já estou desenhando aqui na forma fasorial, tá? Fasor tensão, fasor corrente. Na hora que eu vier aqui, né, vamos supor que eu sei que o fasor tensão é 5 com fase 30 graus volts. E esse valor aqui é eficaz, né? Na hora que eu calcular a corrente, usando aquela lei de Ohm da impedância que eu mostrei para vocês, vamos supor que eu acho a corrente aqui 0,5 com fase de 20 graus. Essa corrente aqui também vai ser eficaz, tá? Então, se uma grandeza está ineficaz, todas as outras que eu achar a partir dela vão estar eficazes também. Mas nada impede que eu use o valor de pico. Então, podemos usar o valor de pico tranquilamente, tá? É mais fácil porque o valor de pico ele já está lá no seno, já é o valor que multiplica, tá? Então, a gente deixa para usar o eficaz se a gente precisar do eficaz para alguma coisa, né? Por exemplo, lá nos cálculos de potência que a gente ainda vai ver. Beleza? Então, né, igual no material lá, tá aí, no lugar de J para o número complexo, eu falei, vamos usar J, porque a maioria dos autores usa J. Também aqui nós vamos convencionar aqui usar
tensão e corrente com valor de pico, tá? Valor máximo. É importante chamar atenção para o fato de que o uso da notação fasorial indica implicitamente que elas são senoidais, né? Os fasores representam tensões senoidais. Bom, aí ele está mostrando a representação por fasores, né? Na forma polar, módulo e fase, né? O módulo é o tamanho da setinha, a fase é o ângulo com o eixo, com o lado positivo do eixo x, né? A parte real aqui que a gente vai ter, aqui em cima a parte imaginária, de acordo com o diagrama que a gente viu, tá? Aqui ele mostra como exemplo, né? Mede 5 em uma fase de 30 graus. Então, o fasor aqui é 5 com ângulo de 30. Ah, pessoal, ele está indicando de fasor aqui com um tracinho em cima. Também pode? Também pode, como eu falei com vocês. Pode indicar com negrito, pode indicar com um pontinho em cima. Fiquem à vontade. Ou na forma retangular, né? Aí eu desenho esse fasor aqui, coloco o módulo e fase, né? Parte real é esse valor A, que reflete aqui no eixo das abscissas. Parte imaginária é essa medida de B, que reflete aqui no eixo das ordenadas. Então, esse fasor C aqui vai ser A mais JB. Segue valendo todas aquelas análises que a gente fez para números complexos, tá, gente? Bom, ele fez uma associação aqui de um fasor senoide, é aquela questão que eu falei com vocês, gente, tá? O fasor, ele representa a senoide no instante inicial. Lógico que ela vai variar aí no tempo, mas representa no instante inicial. Então, esse fasor aqui de 1 volt e ângulo zero corresponde aqui, ó, a essa senoide que está com ângulo zero nesse instante, nesse determinado momento. E se a gente for olhar aqui, né, qual é o valor de pico dela, aqui em cima, e for medir aqui, vai estar exatamente em 1 volt, tá? Isso mesmo. 1 volt. Ah, ele mostrou aqui, né? E aí, ele chamou isso aqui de fasor V2, né? V2 é um seno de ômega t, tá? Falou para a gente a frequência aqui, falou que a fase é zero, então não tem fase. Ele colocou um outro fasor aqui, ó, um fasor V1 aqui, que tem um módulo 2 e uma fase de 90 graus. Então, essa fase de 90 graus representa para a gente aqui o instante inicial. Ó. Reparem que é no pico, né? Sendo de 90 graus lá, é 1. Então, a gente tem essa senoide no seu valor máximo nesse instante, que é 2 volts. Tá aqui, ó. Tá? E aí ele representou também uma tensão total que seria a soma dessas duas. Reparem outra coisa, né? Antes disso. V1, quando eu escrevi aqui no domínio do tempo, então é 2, que é o valor de pico dele, seno de ômega t, não importa para a gente a frequência, tanto é que ele não deu valor aqui, ó, não vai entrar nos cálculos, na maioria dos cálculos que a gente vai fazer, mais 90 graus. E aí, o que resultou da soma dessas duas tensões, de V1 e V2, né? Ele fez essa soma vetorial, poderia também, né, encontrar o fasor V1 lá na forma retangular, parte real e parte imaginária, né? O fasor V2 na forma retangular, parte real e parte imaginária. E aí a tensão total seria a soma, né? Soma parte real, parte imaginária com parte imaginária, conforme a gente já viu. E aí eu ia ter o meu fasor tensão total. Aqui ele fez essa soma vetorial usando lá o método do paralelogramo, não sei se vocês lembram, já viram isso, mas assim, é um método para poder somar dois vetores e ver onde é que está o outro, e ele achou que o vetor resultante da soma dessas duas tensões é esse aqui, ó. Com um módulo, né, um tamanho máximo de 2,236, aqui ó, o valor de pico dele na representação, e uma fase de 63,43 graus. Seria a fase dele aqui nesse instante. Aí alguém pode perguntar, professor, mas ele está no mesmo instante que o outro está no máximo, não teria a mesma fase? Está no mesmo valor. Não, porque não é o valor máximo dele. O valor máximo dele acontece depois. Esse é o valor máximo para quem? Para V1 e não para V total. Pergunta, né?
Eu acabei de falar que a gente tem problema se a gente estiver trabalhando aí com dois senos, dependendo, né? E aí, eu teria problema nesse caso aí de estar somando esses dois senos, ou não tem problema nenhum somar? O que vocês acham? Tem algum problema eu somar esses vetores dessa forma que eu coloquei aqui? Professor, se tiver Não. tudo na retangular, eu acho que não. Se tiver tudo na retangular, mas mais importante que isso, que eu falei antes, ó, eles têm que ter a mesma frequência. Se eles Hum, tiverem frequências diferentes, né, eles vão ser representados lá no domínio fasorial, que independe da frequência, da mesma forma, mas cada um corresponde a uma frequência diferente, então eu não posso simplesmente somar. Então estejam atentos a isso, tá? Eu posso Poderia fazer isso converter para a sem a mesma mesma frequência? frequência. Como é que é? Poderia converter para a mesma frequência se tivesse Não, diferente? porque isso é uma característica do sinal, você não tem como converter, a menos que você use um circuito que vai modular, que vai mudar de alguma forma a frequência do sinal. Ah, sim, realmente é frequência, eu confundi. Falando aqui, ó, vamos lá. Na prática, né? O que seria, na prática, eu somar essas duas fontes de tensão, essas duas tensões senoidais? Se eu tivesse no circuito, o quê? Essas duas tensões em série, né? Aqui V1, aqui V2, e aí se eu medisse a tensão da série das duas, eu teria a tensão V total. Ok? Beleza. Bom, ele fez um exemplo aqui de uma soma de duas correntes, tá? Aqui, pessoal, ó, ele está representando o fasor com o valor de pico, tanto é que a gente pode ver o gráfico, né? Esse fasor tem módulo 2, o valor de pico dele aqui ele representou como 2. Mas na hora de fazer a conta aqui, ele está transformando para valor eficaz. Como eu falei para vocês, não tem problema, tá? Só que aí a gente precisa estar esperto. Não tem problema, mas vamos tentar trabalhar sempre com valor de pico. Mas aí a gente precisa estar esperto no quê? Como é que eu vou fazer essa soma? Então, quando a gente converte do domínio do tempo, né, para um fasor, quando a gente faz essa conversão, né, vem para a forma polar. Eu não posso somar números complexos na forma polar. Então, eu também não posso somar fasores na forma polar. Então, passa para a forma retangular, aí ele faz a soma, né? 3,06 mais J 1,77 mais 2,12 mais J 3,67. Aí soma a parte real com parte real, isso aqui vai dar 5,18, e a parte imaginária com a parte imaginária, isso aqui está dando aí 5,44, né? Aí, e se eu quiser escrever isso aqui na forma polar, se eu quiser escrever isso aqui no seno, né? Lá no domínio do tempo, eu pego esse fasor que eu encontrei como resultado, na forma polar, né? E faço o processo inverso. Venho aqui com o módulo e venho aqui com a fase. Ele multiplicou por raiz de 2 aqui, por quê? Porque ele dividiu por raiz de 2 para trabalhar com valor eficaz. Mas vocês veem que não faz sentido eu converter para eficaz para depois ter que voltar por valor de pico? Vamos trabalhar logo no valor de pico, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Beleza, gente? Tranquilo aqui? Professor, Oi. se eu não me engano, parece que para somar e subtrair a retangular é melhor, não é? Não, ela é obrigatória. Você não soma e não subtrai na forma polar. No caso da polar é só multiplicação e divisão, não é isso? Isso. Como eu mostrei, a multiplicação e a divisão a gente consegue fazer em qualquer forma. Não é obrigatório. Mas é mais fácil na polar, como você falou aí. Mas a soma e a subtração não. Ela tem que ser na forma retangular, porque a gente não pode juntar parte real com parte imaginária. Beleza? Entendi. São alguns detalhes que a gente tem que tomar cuidado mesmo. Então ele mostra aí, ó, pessoal, um resumo, né? Valor instantâneo, que a gente chama, ou no domínio do tempo, ou a forma trigonométrica, é o seno lá que a gente já viu. O fasor, ou no domínio do fasorial, na forma polar, ó, vamos usar o valor de pico, lembrando, e não o eficaz, né? Módulo e fase. Valor de pico e a fase, né? Fasor, se eu quiser escrever na forma retangular,
ele usou aqui, né, a conversão que a gente viu, né? Pega o módulo e multiplica pelo cosseno, tem a parte real. Pega o módulo e multiplica pelo seno, tem a parte imaginária. Olha o J aqui acompanhando a parte imaginária, tá? Isso aqui também para corrente é a mesma coisa. E aqui a questão de conversão de valor eficaz. Como eu falei, vamos trabalhar com valor de pico, tá? E aí, eficaz a gente deixa para trabalhar quando ela for necessária. Bom, acho que dá tempo da gente fazer essas aqui. São 2 minutinhos só, mas a gente faz bem rapidinho. Ó. Transforme para o domínio fasorial todos os seguintes sinais senoidais. Então, letra A, V de T é igual a 311, seno de 377T. Fala para mim como é que vai ficar aqui o fasor V. 311 311 com ângulo zero. com fase zero. Isso, com fase zero, desculpa. Pode falar ângulo, tá certo, é sinônimo. Tá certo também. Essa corrente, 10 raiz de 2 seno de ômega t mais 30 graus. Como é que fica o fasor corrente? 10 vezes a raiz quadrada de 2. 10 raiz de 2. E uma fase De 30. Mais 30, né? 30 positivo. 30 graus. Isso. E essa tensão aqui, pessoal? Ó, a pegadinha aqui, ó. Tem que converter isso para seno. Cosseno. Eu posso até não converter, mas aí tudo que eu trabalhar no meu circuito vai estar em cosseno. Eu posso vir aqui e transformar isso aqui em 5 ângulo de menos 15. Mas aí uma corrente que eu achar a partir dessa tensão, na hora que eu voltar ela para o tempo lá, né? Pro domínio do tempo, eu tenho que escrever que ela é um cosseno também. Tá? Então não tem problema trabalhar com cosseno, mas vamos convencionar trabalhar sempre com seno para a gente não confundir, não dá BO, não dá confusão na cabeça, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é reescrever ele aqui embaixo. 50 seno de ômega t. Aí eu dou uma defasagem de 90 graus aqui. Então vai ficar mais 75. Então aqui é 50 com ângulo de 75 graus. Beleza? Lembrando aqui, né? Ó, milivolt. Não se esqueçam das unidades. Agora o contrário. Transforme para o domínio do tempo os seguintes sinais, os seguintes fasores. Corrente 110 com fase 60 graus. E de T 110 seno. Não conheço a frequência, vou deixar genérico. Ômega mais T 60. Mais 60. Perfeito, né? Aqui em microamperes. Posso tirar esse micro, vir aqui e colocar vezes 10 a menos 6? Posso, é a mesma coisa. E, finalmente, né, essa tensão aqui fica... Como é que fica? 20 vezes seno de ômega t. Seno de ômega t. Menos 45. Menos 45 graus. Volts. Isso, agora volts. Isso. Beleza, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Para mim tá tranquilo. Acho que bom, tá de boa. Amanhã, então, a gente começa a falar sobre essa questão de impedância, né? Vocês vão ver, a admitância é o inverso dela, eu vou falar isso aqui, né? E aí, como é que a gente representa como números complexos essas impedâncias, ó, para um resistor, para um dispositivo indutivo, né? Para o indutor reativo, né? Mas é um indutor. Para um capacitor, como é que a gente faz quando a gente tem associação, como é que a gente vai somar eles, e assim por diante. Beleza? Que o negócio já fica bonito, ó, já vamos começar a fazer as continhas melhores aqui. Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado pela participação de vocês. A gente se encontra amanhã às 10 para as 9, né? Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, vou interromper a gravação. Boa noite para vocês e até amanhã.